avancemos. Planejar, nós estamos falando de planejar, princípio de toda e qualquer atividade do Ministério Infantil. Lembra aqui, aterriza, volta aqui, você não se perder, saber exatamente do que a gente está falando. E nessa função, nesse princípio de planejar, no planejamento, a gente precisa analisar a situação, que a gente chama de análise do cenário. Parte da premissa, essa análise do cenário parte da premissa de que todas as decisões não devem ser tomadas apenas com base em experiências anteriores. Ele leva sempre em consideração mudanças e situações imprescindíveis que, de certa forma, fogem ao controle da equipe de gestão e liderança do Ministério Infantil. Aí eu volto aqui com você, volto aqui a falar com você uma coisa bastante séria, né? Olha só, muitas pessoas pensam em manter o Ministério Infantil apenas baseado nas experiências que eles já tiveram, as experiências passadas, as decisões que foram tomadas no passado. Eu falo um passado distante, mas constante. Vem de muito tempo, que é o que a gente chama de tradição. Tradicionalmente, o Ministério Infantil tem sido assim. Ou que outra instância a gente pode chamar de cultura organizacional, a cultura da organização. Você já sabe, um dos conceitos de organização, que é instituição estruturada, já é da cultura da sua igreja como organização proceder daquele jeito. Mas de repente, esse procedimento aí só está servindo mesmo para manter a situação que já está, que é um tipo de planejamento. Manter a situação que já está. Mas tem um outro tipo de planejamento, que você analisa o cenário para chegar nisso, é quando você quer propor uma transformação, uma mudança desse cenário, tá? Então ela não deve ser baseada só nas decisões passadas, mas elas devem ser baseadas também nas questões de mudança do cenário em situações externas ao Ministério Infantil. Nena, me dá um exemplo para ficar bem claro na minha cabeça. Um exemplo bem claro assim é sobre a igreja. De repente, o planejamento anterior, de experiências anteriores, é porque vocês talvez não tivessem salas de aula. Como vocês não tinham sala de aula, vocês teriam que usar o espaço alternativo mesmo da nave, né? Enquanto os adultos não estão cultuando, você teria que receber as crianças ali numa escola bíblica, ao invés de dominical, teria que ser sabatina, né? Que seria no sábado. E agora o cenário mudou. Agora a igreja construiu salas. Será que vai servir agora o mesmo planejamento de um cenário de uma igreja sem espaço para uma igreja com espaço específico para o Ministério Infantil? Tá vendo? Esse planejamento não vai apenas ficar baseado nas experiências que vocês tomaram, as decisões que vocês tomaram, baseadas em experiências passadas, desse cenário de sem sala. Agora a realidade, o cenário, a circunstância da igreja mudou. Então o planejamento também ele precisa contemplar essas mudanças externas ao Ministério Infantil. Externas por quê? Porque quem mudou foi a igreja, está fora de dentro do Ministério Infantil em si. Foi a instituição que ampliou. A igreja cresceu fisicamente, né? Não foi uma mudança interna que cabe apenas ao Ministério Infantil. Então,
é preciso considerar essas questões, é preciso planejar de acordo com o cenário. Eu dei um exemplo de cenário físico, mas esse cenário pode ser um cenário espiritual, sabe? Um avivamento aconteceu dentro dessa igreja. Um avivamento sem igual, um mover alguém, um povo novo que chegou, sabe esse povo novo que chega e começa a trabalhar e tem muita inspiração, de repente chegou muito professor aí, de repente você está com um grupo de jovens muito forte dentro da sua igreja e você recruta alguns desses jovens para trabalhar com você no ministério infantil e a experiência que você tinha antes era aquela suada sem gente, sem pessoas, então você pode planejar pensando nessas mudanças, tá bom? É muito importante, é por isso que o planejamento não é algo engessado e é por isso que ele é um processo cíclico. É por isso que ele é dinâmico, igual apareceu ali no slide anterior. É dinâmico. Aí a gente, passando aqui para esse próximo slide, a gente acha essa situação aqui, ó. O planejar, analisando o cenário, você vai ter possibilidades para pensar. É o primeiro passo, por isso que eu coloquei esse cérebro aqui, né? Este é o primeiro passo, é o momento de selecionar, analisar os problemas que precisam ser solucionados e situações que precisam ser mantidas dentro do Ministério Infantil. Ah, Nena, a situação que eu preciso manter também é um cenário? Sim, é um cenário positivo, é um problema, é uma problemática positiva, porque se eu preciso manter é porque está indo muito bem. Então, o que é que eu tenho que manter? Lembra do exemplo que eu dei agora? Mudou, o seu cenário mudou. Mudou porque você tem muita gente capacitada, muita gente forte que poderia atuar dentro do Ministério Infantil, mas estão desperdiçadas dentro da igreja. Isso é ou não é um problema? É um problema. Qual é a solução para esse problema? Recrutar essas pessoas e colocar para atuar aqui junto com você, trabalhando para chegar a uma estrutura robusta, né? Eu não sei se... Não, isso eu não vou falar não. Deixa para outro momento eu falo isso aqui que veio à minha mente aqui, que eu ia falar, mas pensando bem, esse não é o momento... Gente, que está acontecendo? Esse não é o momento para a gente falar disso, mas eu falo outro dia. Vamos dar um passo a mais e eu te mostro isso daqui. Nena, para eu desenhar a minha problemática, os meus problemas, o que é que eu tenho que fazer? A gente ainda está dentro aqui do primeiro passo, que é o cenário, tá? Analisar o cenário. Então, nessa análise de cenário, o que você vai fazer? Listar os problemas. Depois você vai colocar esses problemas em ordem de prioridade. O que é mais importante resolver agora, tá? Depois que você lista e coloca em ordem de prioridade, você avança um passo, que é descrever esse problema. Por que que esse problema merece atenção? Por que que esse problema entrou aqui na ordem de prioridade e por que que ele é o primeiro problema que a gente tem que solucionar?
e descreve esse problema e por que, o impacto que ele está causando ali no cenário que você está vivendo. E depois que você lista, prioriza e descreve o problema, você vai olhar esse problema por ponto de vista diferente. E para você fazer isso, de repente você tem que conversar com outras pessoas. Porque será que o que é problema para mim é um problema para o outro enxerga isso como um problema também? E quando a gente olha o problema com pontos de vista diferentes, aquele problema pode ser solucionado de várias formas. Por isso que é bom ter outras pessoas pensando o problema com você. Muita criança na igreja e pouco espaço. Isso é uma situação problema, mas é um problema bom. Quantos de nós não gostaríamos de ter esse problema de ter muita criança na igreja e pouco espaço, né? O ruim é quando a gente tem pouca criança e nenhum espaço. Mas aí o mais otimista ainda fala assim, Nino, pelo menos tem criança, e eu concordo, né? E ter criança e não ter espaço gera um problema. Gera um problema a ser resolvido. Então, para concluir esse slide, para resumir esse slide aqui em 4 pontos, é isso: listar os problemas, ordem de prioridade, descrever e olhar por pontos de vista diferentes, porque se você colocar 5 pessoas para buscar uma solução para um único problema, é capaz que as pessoas tragam mais de 5 soluções, né? Fala assim, não. Se é para uma solução para o problema, eles vão trazer 5 soluções para aquele problema que às vezes você sozinho não estava conseguindo enxergar nenhuma.